e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Baixinho, baixinho, baixinho. Aí tá perfeito. A palavra do Senhor diz que Joel, o profeta Joel diz que depois eu derramarei do meu espírito. Depois do que? Depois da conversão, depois do arrependimento, depois do choro, depois do clamor, eu derramarei do meu espírito, assim diz o Senhor. Já foi pregado aqui esta noite, no baú de Jaboque, para você deixar o teu eu e sair daqui transformado. Seu arrependimento. Já foi ministrado essa noite sobre perdão. E se houve liberação de perdão aqui, Deus vai agir, porque Ele diz: depois dessas coisas eu venho com batismo. Depois de arrependimento eu venho com batismo. Depois de choro, de pranto, eu venho com batismo. Eu derramo do meu espírito. Aleluia, meu Deus. Isso Joel profetizou. Mas 400 anos depois, aparece um homem no deserto chamado João Batista. E ele vem pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque Joel profetizou, mas ninguém se arrependeu. Joel profetizou e ninguém quis se arrepender. E João Batista, ele apareceu no deserto dizendo: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pastora pregou: quem chegou como Jacó vai sair como Israel. Mas de repente ainda tem Jacó aí. Porque Joel profetizou que tinha que arrepender, mas João Batista viu que o povo não tinha se arrependido, e ele veio novamente falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí vem Jesus Cristo. Jesus vem pregando perdão. Devemos perdoar. O irmão pregou perdão aqui essa noite, que nós devemos perdoar. E lá vem Jesus pregando perdão, o arrependimento. Ele diz: arrependei-vos. Por que será que um prega e depois vem o outro e prega de novo? É porque não está acontecendo arrependimento, não houve o perdão. E Jesus, ele veio no ministério durante 3 anos. Preste atenção, porque agora eu quero falar com a igreja de Jesus nessa terra. Recado de Deus para mim e para você. E lá vem Jesus, e ele ajunta 12 discípulos. Diga: 12 discípulos. 12 discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui hoje? Glória a Deus, aleluia. Foi ele que te trouxe aqui essa noite para juntar. Foi ele que te trouxe aqui essa noite para ouvir o que ele tem para falar. E Jesus ajuntou 12, e 12 diferentes um do outro. Cada um tinha seu jeito, cada um tinha sua vontade, cada um tinha o seu eu que tinha que ser tratado. Hoje tem pessoas diferentes aqui nesse lugar, e cada um precisa ser tratado numa área. Cada um de nós precisamos ser tratado em uma área. Mas nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos falar do texto que foi lido pelo pastor Lázaro e pelo pastor, que ele disse lá em Atos, a mesma palavra, Deus confirmou. Atos 3, versículo 4, que João e Pedro subiam aonde? Ao templo. Mas vamos voltar um pouquinho da história, contar um pouco sobre a liderança que Jesus estava levantando, que significa a liderança da igreja hoje na terra. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele chamou, ele avistou de longe os pescadores lavando as suas redes. Quem se lembra disso? E ali Jesus pega o barco emprestado, começa a pregar a palavra,
quando Jesus retorna, acontece a pesca milagrosa. Quem quer uma pesca milagrosa hoje na sua vida? Aleluia, Jesus. Hoje tem pesca milagrosa aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que Pedro, obedecendo a voz do Senhor, jogou a rede e trouxe vários peixes. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, vem comigo, segue-me, porque eu vou te fazer pescadores de almas, pescadores de homens. Mais adiante havia um outro barco encostado. Quem estava lá? João e seus irmãos. E o Senhor disse para eles: ei, vem, segue-me também. E se você observar agora, Pedro e João, eles eram adversários. Eles eram concorrentes um do outro na pescaria. Eles eram pescadores de peixe comuns, mas cada um tinha o seu barco. Cada um ia atrás do seu peixe. Então eles eram concorrentes. Aquela concorrência de Pedro e João, ela se deu em todo o ministério de Jesus Cristo na terra. Em todo o ministério essa concorrência foi acompanhando. E eu observo Jesus profetizando sobre a vida de Pedro, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas eu vejo João deitado no ombro de Jesus, Jesus dizendo: esse é o meu melhor amigo. Havia uma concorrência. A mãe dos filhos de Zebedeu disse: Jesus, vou te fazer um pedido. Jesus disse: faça com que meus filhos se assentem à tua direita. Ela disse: mas eles não podem beber do cálice que eu bebo. E os outros discípulos, sabendo que a mãe deles pediram a Jesus algo que eles também desejavam, ficaram bravos, porque havia concorrência. Todo mundo queria sentar ao lado direito. Havia uma concorrência no ministério de Jesus nessa terra. Havia uma concorrência. Você vai entender já já onde eu quero chegar, para Deus hoje completar essa vigília com batismo e com fogo. Aí a palavra de Deus diz que, capítulo de João, versículo 17, capítulo de João 17, versículo 21, tem um diálogo entre Jesus e Deus. E Jesus, ele fala para o Pai: Pai, eu rogo a Ti que eles sejam um, como eu sou um contigo. Essa era a vontade de Jesus. Diz assim: olha, Pai, eu rogo a Ti para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Era a vontade de Jesus na terra, que a igreja seja somente uma. Mas eles estavam ainda em disputa. Um dia eles, dialogando, Jesus pegou eles de surpresa. Por quê? Eles estavam querendo saber quem era o maior. E hoje a igreja de Jesus na terra tem brigado por status. Quer saber qual é a maior? A igreja de Jesus na terra briga por status, porque ela quer saber quem é a maior, quem tem mais membro, quem é mais bonito, quem tem o melhor louvor. Mas Jesus disse: o maior será o menor, o menor será o maior. Deus, aleluia, meu Deus. Foi isso que Jesus disse. Porque havia uma disputa no ministério. Mas hoje essa vigília é a vigília da unidade. Glória a Deus. Essa vigília é a vigília da unidade. É a vigília do corpo de Cristo. É a vigília daquele que vai sair daqui arrebatado nos braços do Espírito Santo esta noite. Glória a Deus. Havia uma disputa.
E Jesus, no dia da ceia, disse: olha, eles vão me levar, vão me prender, vão me matar, e vocês vão me abandonar. Jesus disse para os discípulos: vocês vão me abandonar. Mas Pedro disse: Senhor, eles podem te abandonar, mas eu não te abandono. É igual a igreja de hoje na terra. Tem uma que quer ser melhor que a outra. Quer ser melhor que a outra, quer ser a mais forte que a outra. E Jesus disse para Pedro: Pedro, na verdade, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro disse: Senhor, ainda que eu tenha que morrer, jamais eu te abandonarei. Ele disse: eles podem te abandonar, mas eu não te abandono, porque havia concorrência. Pedro não falava como um corpo. Disse: Senhor, nós nunca te abandonaremos. Mas ele disse: eu não te abandono, porque ele se achava o melhor. Mas Jesus queria um corpo único na terra. Jesus morreu. Pedro negou da mesma forma que Jesus disse. Não teve jeito. E a concorrência continuava mesmo após a morte. Quando Jesus morreu ao 3º dia, as mulheres foram aonde? Ao sepulcro. Chegaram bem cedinho e avistando quem? Maria Madalena. Ela olhou, viu o sepulcro aberto, voltou e disse aos discípulos: olha, o corpo do mestre foi levado. Ela disse para quem? Para Pedro, para João e os discípulos. Mas a Bíblia diz que Pedro e João saíram o quê? Correndo. Não andavam em unidade com os outros, foram na frente. Disputa. A Bíblia diz que Pedro se apressou mais que João e chegou na frente. Disputa. Não conseguia andar junto. Mas Jesus disse: Pai, eu rogo a Ti, para que eles sejam um, como nós somos um em Cristo. Essa era a vontade de Jesus. Jesus morreu dessa forma, crendo que um dia a igreja de Jesus na terra vai ser um corpo só. Essa é a vontade dele até hoje. E ele chegou na frente, olhou, voltou. O outro discípulo, a Bíblia diz, o discípulo quem Jesus amava era João, chegou depois. E lá tinha um sinal, mas não é para essa mensagem, é para uma outra mensagem. Se um dia nós tivermos a oportunidade, nós vamos deixar essa mensagem. Mas ele voltou. Jesus ressuscitou. E ele voltou. E quando Jesus voltou, João 21, a Bíblia diz que Pedro tinha desistido de tudo já. Voltou a pescar, diga, voltou a pescar. Não sai daqui não, irmão, fica aqui, vamos já entrar aqui no mistério. Você tem que entender a palavra para poder você receber. Senão você não vai receber nada. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, João foi lá e deu um toque. Olha, o mestre está aí. E Pedro estava o que, irmãos? Nu. Tinha abandonado as vestes. Tinha abandonado o ministério. E quantas pessoas têm abandonado o ministério porque estão andando sozinho? Porque não conseguem andar como um corpo. Mas Jesus foi ao Pai e disse assim: rogo a Ti, Senhor, que eles sejam um como nós somos um. E Jesus disse: ficais aonde? Em Jerusalém, até vir o quê? Até vir a promessa. Quem é a promessa?
O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Ele diz: ficai em Jerusalém até vir o quê? A promessa. Quem é a promessa? O Espírito Santo. E quando Jesus disse isso, irmãos, tinham mais de 500 no templo. Diga, mais de 500. Mais de 500. Quando começou essa vigília, tinha muito mais do que tem agora. Tinha muito mais. Mas quando o Espírito desceu, tinha quantos no templo? 120. 380 tinha ido dormir, igual os que foram. 380 tinha ido embora. Mas 120 permaneceram o quê? Fiéis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia relata, irmãos, que eles estavam unidos em oração. Unidos em oração. E a Bíblia diz que de repente veio um som como de um vento, e foram vistos línguas como de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam em oração. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que foram vistos línguas de fogo sobre aqueles que estavam reunidos debaixo de obediência. Glória a Deus. O pastor disse: ninguém dorme. Quem ficou aqui está debaixo de obediência. Quem foi para lá está debaixo de desobediência. E debaixo de desobediência ninguém recebe nada. E a palavra de Deus diz que foram vistos línguas sobre a cabeça de cada um, e eles ficaram o quê? Embriagados. Embriagados não com vinho, mas com o Espírito de Deus. E a Bíblia relata que aqueles que tinham ido embora, os que estavam fora, viram aquele barulho estranho, e cada um correu para dentro para saber o que estava acontecendo. Se preocupa não, daqui a pouco eles vão correr aqui para saber o que está acontecendo nesse lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daqui a pouco eles vão correr aqui para saber o que está acontecendo nesse lugar. Glória a Deus. E alguns daqueles que estavam de fora olharam e disseram: estão bêbados, estão embriagados. E Pedro, aquele homem bruto, aquele homem que há pouco tempo antes ele tinha fechado a porta para o ministério de Paulo, porque quando nós não temos Espírito Santo, nós falamos coisas errôneas. Mas depois de ser batizado, ele tomou o microfone e disse: olha, eles não estão bêbados, mas receberam a promessa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o discurso de Pedro naquele dia, a pregação de Pedro, que a Bíblia diz que eram homens indoutos, homens que não tinham conhecimento. Ei, não te preocupa não se você estão falando que você não tem conhecimento, porque quando o Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida, você vai pregar, não vai nem sentir nada, porque é Ele que vai falar na tua boca. É a glória de Deus que vai ser derramada através da sua boca. Eu já estou sentindo o Espírito de Deus descendo nesse lugar. E palabalaba suria. E a palavra de Deus diz que Pedro pregou. E naquela noite 3.000 almas aceitaram a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você hoje aqui, ó, que Deus vai entregar o dom da palavra para pessoas aqui que tem pedido: Deus, me ensina a pregar a tua palavra. Senhor, me dá sabedoria. Ei, vai começar a descer línguas estranhas nesse lugar. Só quem está ligado